ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Samila Monteiro e Carol Almeida sobre o bairro da Restinga, em Porto Alegre. Nascida em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e moradora da Restinga, Samila é bacharel e pós-graduanda em Direito Público Aplicado pela Uniriter e trabalha como assessora parlamentar na Câmara Municipal de Porto Alegre. Nascida e criada na Restinga, Carol é mãe do Inácio, urbanista e arquiteta popular pela Uniriter. Trabalhou na coordenação de urbanismo do Departamento Municipal de Habitação, na área de regularização fundiária e atualmente é empreendedora social na Copa Coletiva Arquitetura Popular, com experiência em assistência técnica para habitação de interesse social, projetos e reformas para baixa renda. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também. Bom, sejam muito bem-vindas, Carol e Samila. Obrigado por aceitarem o convite para participar do nosso podcast. E, finalmente, né, a gente, enfim, faz vários episódios cobrindo várias cidades brasileiras e eu fico muito feliz, às vezes, quando a gente entra numa pauta de Porto Alegre, que é, enfim, minha cidade natal e talvez eu conheça um pouco mais, às vezes, para participar um pouquinho da discussão também, né? Então, o tema que a gente traz aqui hoje é sobre o bairro da Restinga, em Porto Alegre, e para contextualizar o pessoal que está ouvindo de outras cidades, eu queria pedir para a Samila, de repente, começar falando um pouquinho sobre como que o bairro surgiu, né, que eu acho que vai, enfim, dar a pauta aí da nossa conversa de hoje. Perfeito, prazer, eu sou Samila Monteiro, tenho 26 anos, moro na Restinga há 6 anos e vou falar um pouquinho sobre o nosso bairro aí, como ele surgiu, um bairro que me acolheu, muito acolhedor, mas com uma série de questões estruturais que a gente vai falar e que a gente consegue entender justamente isso, né, em como ele surge. Na verdade, logo que foi instituído o Departamento de Habitação em Porto Alegre, a Restinga vem, na verdade, como uma, digamos assim, uma solução, uma política pública, né, de Estado em 1965. Então, vamos lá, tinha gente vindo de Porto Alegre de tudo quanto é lado, né, para conseguir emprego e essas pessoas acabaram, então, se concentrando nas regiões mais centrais. Isso foi gerando um problema para Porto Alegre, né, e aí, digamos assim, que os agentes públicos entenderam que essas pessoas precisariam de um lugar. E aí o lugar foi praticamente uma outra cidade, aí cerca de mais de uns 20 quilômetros distante do centro da cidade, e aí nós fomos, então, o bairro da Restinga ele foi se estruturando e hoje ele já conta com 3 vezes mais do que o seu tamanho previsto. A gente tem aí, acho que no censo de 2010, algo em torno de 60 mil habitantes, mas nós já trabalhamos com uma ideia de mais de 100 mil habitantes no bairro da Restinga. Veja só, esses dias eu estava em Santa Rosa, a cidade lá tem os seus mais de 80 mil habitantes, é praticamente uma cidade. Então, desde aí a gente começou com uma série de problemas, porque você desloca as pessoas para a periferia da cidade, sem qualquer estrutura, não leva saneamento básico, e na Restinga você consegue ver esse cenário dessa tamanha desigualdade. Onde eu moro são em apartamentos novos, então tu tem todo um estrutura próximo ao início do bairro, mas mais adiante na quinta unidade, que a nossa ali, querida tanto vai falar e contextualizar sobre o escopo técnico, tu tem pessoas aí de 40 anos que tomam banho de caneca, porque tu não tem uma estrutura mínima, então a gente sai do 8 a 80. Então esse é o cenário de Porto Alegre, foi pensado num X de uma maneira, mas na realidade ele é totalmente diferente. Cabe ressaltar ainda que a gente teve uma criação de uma outra política pública, que é o famoso distrito industrial, na boa esperança que aquilo ali gerasse, então, postos de emprego. Mas postos de emprego para um lugar extremamente longe, tu não tinha mão de obra qualificada na Restinga, e quem é que vai querer vir do Rubem Berta para trabalhar na Restinga, por exemplo? Então, a gente conseguiu ver um pouquinho desse cenário aí que tem o nosso querido bairro da Restinga.
Obrigado, Samila. E realmente eu sugiro, né, para quem está ouvindo, quem se interessa por essa questão, que até depois dê uma olhada no Google Maps, né, porque realmente é um bairro talvez fora do comum até para cidades brasileiras, pelo tamanho e pelo isolamento, né, pelo menos em questões demográficas, porque a cidade vai quase que terminando, né, chegando na zona rural de Porto Alegre em direção à zona sul, e de repente você tem lá uma área com 100 mil pessoas, né, basicamente isso. E, Carol, né, para te trazer aí para essa história, quando a gente fez uma postagem sobre a Restinga no ano passado, em virtude da visita que eu fiz com a Samila, né, tu comentou um pouco sobre a história da tua família e de como, né, tu mesmo chegou na Restinga, que eu acho que é muito ilustrativo, né, do que a própria Samila falou. Aí, se tu pudesse compartilhar um pouco dessa história com a gente. Sim, prazer a todos. É uma honra estar aqui com você, Samila. Sou tua fã, né? Só para já comecei a te seguir, eu compartilho ali das tuas ideias, enfim. Bom, a minha família ela foi realocada, né? Minha família e tantas outras que eu conheço, né? Do meu marido, enfim, né? Foram realocadas do centro da cidade para Restinga na década de 60. Então, mas daí não foi. Primeiro surgiu a Restinga Velha ali, né? E depois surgiu a Restinga Nova, com uma nova política habitacional ali das casas dos conjuntos habitacionais do DEMAB, né? Departamento Municipal de Habitação, e foi ali que a minha família foi realocada, né? No caso, minha família é de origem pobre, né? Como a maioria das famílias ali que foram realocadas, porque teve essa questão da desfavelização, né? Do centro, enfim. Então, as famílias que foram realocadas foram, em grande maioria, famílias pobres, que estavam em ocupações, né? Então, chegamos aqui na década de 60, né? Eu nasci em 94, então, nascida e criada na Restinga. E como a Samila bem disse, a Restinga é um público muito diverso, tanto público quanto características morfológicas, quanto a questão do saneamento, mobilidade, assim, tu vê tudo na Restinga, né? Justamente por ser um bairro muito grande, justamente por ser um bairro periférico. Então, aqui a gente encontra, como a Samila falou, terrenos grandes, terrenos pequenos, casas de 2 pavimentos bem estruturadas, casas que não tem nem banheiro, casas de madeira. A gente encontra regiões mais desenvolvidas, né, em questão de saneamento, pavimentação pública, enfim, iluminação. Mas em outra parte da Restinga, como a Quinta Unidade, a Vila Castelo, não tem chão batido, tem pessoas em áreas de risco, tem pessoas que não têm ali, né, nas ocupações, apesar de serem bem estruturadas, inclusive, né, já estarem no processo de uso capião, não tem asfaltamento, não tem água, não tem saneamento básico nenhum, né? Então, mesmo, a gente vê que mesmo essas ocupações sendo estruturadas no sentido de já ser uma cooperativa, já está lutando né, para ser oficialmente uma cooperativa, inclusive com o apoio do DEMAB e tal, o negócio vai se arrastando, e infelizmente a gente tem vários cenários aqui no bairro. E essa história do bairro eu acho que é muito reveladora, né? A gente fala sobre várias dessas histórias que aconteceram na história da habitação no Brasil, né? Enfim, daquela ideia do urbanismo sanitarista, né? De limpar as regiões centrais das cidades, que basicamente era um higienismo social, enfim, que afetou muito negativamente as nossas cidades, né? E parte aí do nome da nossa página, parte disso, né? Olha, teve, né, o que a gente vê hoje foi sim resultado de uma série de políticas equivocadas do passado, né, que geraram ainda mais dificuldades para as pessoas, né, talvez, né, hoje ainda mais isoladas do centro das cidades, né? E então, dado esse cenário, né, bom, a gente tem uma comunidade muito grande, muito distante do centro da cidade, com uma parcela dessa população de renda muito baixa. Que desafios vocês veem, né? Quais são os principais desafios, sejam, né, pegando na esfera urbana, né? Moradia, mobilidade, infraestrutura, tudo, né? Qual que é assim, fala um pouco a partir de quem mora aí, de quem estuda o bairro, né? O que enfim, até para a gente eventualmente usar esse conteúdo para influenciar alguma política pública aí no futuro, por qualquer uma das duas. Assim, como eu falei, né, desse público diverso e dessas situações diversas, eu enxergo que a Restinga ela é super desenvolvida hoje, né? Justamente pela luta popular, né? Então, assim, tudo que foi conquistado aqui, se a gente vê, né? Camelódromo, Hospital da Restinga, né? A Restinga tem até hospital, né? Pra gente ver. Tudo foi conquistado através da luta popular, né? Então, hoje a gente vê esse bairro que as pessoas têm orgulho de falar, né? Enfim, que as pessoas não querem sair, né? Gerou esse afeto, né? Pelo bairro, justamente por isso, né?
Mas tem muito ainda a se fazer, né, ao meu ver, principalmente nas ocupações, né? Como eu falei, tem ocupações que já são consolidadas e que as pessoas não conseguem consultar no posto mais próximo, não conseguem creche para os filhos. Por quê? Porque não tem endereço, né? Porque não tem ali o seu endereço fixo, não dá para matricular a criança na escola, por mais que seja do outro lado da rua a escola. Então, essas pessoas, elas acabam sendo invisibilizadas, né? Também, ainda falando das ocupações, toda a questão do saneamento básico que falta, né? Então, também para a segurança dessas pessoas, então tem bastante gente ali que está em área de risco, né? Está em área de preservação, e a política pública é muito morosa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que essas pessoas dependem das políticas públicas para regularizar a área, fazer o uso capião, né? Se assentarem ali de forma segura, né? Com a titulação, inclusive, eles já têm ocupação que está há mais de 10 anos, né, com esse processo do uso capião para conseguir. Então, é um caos para as famílias, né? Elas não conseguem acesso às coisas públicas que tem aqui, como creche, posto, enfim, né? Sobre mobilidade, assim, na questão geográfica, a gente não tem muito o que fazer, porque realmente é um bairro super periférico, né? A oferta de ônibus hoje é uma oferta grande, né? A gente consegue ir para a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. A gente tem já um monte de lotações, né? Antes a gente só tinha uma lotação que não atendia todo mundo da Restinga, agora a gente já tem para Restinga Velha, a gente já tem para Restinga Nova, né? A gente tem opções. Eu acho que ainda falta mobilidade na questão de ciclovias. A gente tem uma ciclovia que atende bem, porém tem outras ruas que poderiam ter, né, a própria Avenida Macedônia, que é uma avenida imensa, inclusive que gera pessoal nos finais de semana, tem ali a rampa de skate, tem quadras de futebol, né, de esportes, as pessoas já vão para ali. E poderia ser implantado, né, porque a gente só tem na principal, né, a gente só tem ciclovia na principal, então acho que daria para investir, né. Até porque eu posso dizer daí pessoalmente, né, que ir daqui da minha casa, que é no final da Restinga, pra Restinga Nova, lá na casa da minha mãe, ou tem que pegar ônibus, ou tem que pegar Uber, ou eu vou, porque a pé é longe. Então, assim, quando eu levava meu filho pra escola, eu tinha que, dentro da Restinga, pegar Uber, porque é uma distância longe. Então, acho que se tivesse mais ciclovias, né, mais possibilidade de as pessoas andarem, né, nas ruas seria melhor. E também falando das calçadas, né, porque as calçadas, elas são precárias, né, principalmente também para quem tem a mobilidade reduzida ou, enfim, né, deficiente físico. Eu acho que a Restinga, assim, é uma grande potência, né, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas também a melhorar, né, em termos de políticas públicas. Eu anotei uma série de coisas aqui que Carol, posso chamar de Carol? Claro, sim. Que a Carol foi falando e que me vieram à mente. Por exemplo, o fato de sair daqui da onde eu estou, tá? Centro de Porto Alegre. E a minha sorte é que agora parou de chover, porque se com chuva é R$130 de Uber. É R$130 de Uber, né? Se não chover, eu pago 49 e assim, ó, num dia de muita sorte, eu pago de 25 a 36 reais. Mas agora aumentou a gasolina, então aí, para ver o meu cenário, é crítico. Então, isso dentro da mobilidade, a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai conseguir encurtar essa distância. Porém, a gente pode descentralizar no que tange a mobilidade. Eu já ouvi aqui algumas coisas muito interessantes no podcast, nos podcasts que eu consigo ouvir do Caos Planejado, na área de mobilidade urbana, que me chamou muito a atenção. E logo que eu te levei naquela visita guiada, né, Antony, pela Restinga, a gente viu uma série de Uber, que não é o carro clandestino, e aquilo lá é o que eu digo, naquilo que a gente não consegue regular o mínimo possível, o tráfico toma conta, tá? Então aquilo ali, eu não estou dizendo que as pessoas que trabalham ali, elas são traficantes, mas elas ficam muito à margem. Por quê? Porque o Estado diz que o que ela faz é proibido. Se o Estado diz que ela faz é proibido, ela não vai deixar de fazer, ela vai regular por seus meios. Então eu acredito que descentralizando a questão da mobilidade, você consegue abrir para mais pessoas, para mais players conseguirem fazer parte desse mercado. Um outro ponto também, na questão do saneamento básico, bom, isso aí é pressuposto para regularização fundiária. Eu trabalhei como bolsista de extensão na Uniriter, na regularização de fundiária, que é modelo em Canoas, foi também levada para a State, lá conversando com o pessoal da Secretaria de Esteio, o prefeito me autorizou
autorizou a visita na secretaria para conhecer um pouquinho do plano deles também nessa questão de regularização fundiária. E assim, é pacífico na doutrina e na jurisprudência. Para te regularizar, tu tem que ter saneamento básico. E para te ter o saneamento básico, claro, a gente teve algo muito importante, que foi a aprovação legal do marco de saneamento. Isso aí é ouro para nós, porque a gente começa a ter carta branca para atuar, né? Tu tira e diz, não, empresas podem ajudar aqui para a gente conseguir atender essas pessoas. Então isso é um passo, mas a gente precisa ser mais intencional nas nossas políticas. Eu também protocolei um projeto de lei pedindo, enquanto vereadora suplente e como vereadora, eu protocolei um projeto de lei para ter transparência na parte de regularização fundiária. O que acontece? Quando tu vai saber, a Carol sabe, tu quer saber o loteamento, a Restinga está sendo regularizada. Tá, mas eu como cidadã quero saber qual fase, da onde está vindo essa rubrica, esse dinheiro, e como é que vai ser operado. Tu não tinha isso, tu não tem no município. Então eu protocolei um projeto de lei para que a gente tenha transparência. Porque quando eu pedi um acesso para a prefeitura, era um monte de número sem. Um número que o cidadão não sabe que ele tem um acesso específico, que ele pode utilizar. Então, eu acho que encurtar e trazer isso mais perto do cidadão é um passo que a gente tem ainda a seguir, mas que, assim, já há caminhos para isso. Tem uma experiência muito interessante que aconteceu, acho que uns 2 anos atrás, e a Carol conhece ali na Castelo, na Restinga, que tem a escola MF Mário Quintana. A MF Mário Quintana, ela é praticamente um L, então nessa parte aqui do L, ela é regularizada, mas tem uma parte que ela pega uma parte que não é regularizada de moradias. E aí pegou fogo, eu me lembro quando aconteceu, porque eu fui lá na comunidade ver, e tu tem aquelas casinhas ali que não são regularizadas. Com isso, atrás da escola é um banhado, e aí tu pede pra prefeitura ir lá, não pode, porque essa parte não é regularizada. Mas como é que me coloca uma escola no lugar que não é totalmente regularizado? Então tu tem umas incoerências no sistema, e que é muito importante essa oportunidade no caos aqui, para que a gente veja o caos instaurado, né? E tente fazer e pensar em alguma coisa. Isso são alguns insights também. Vamos lá, áreas de lazer na Restinga. Cara, isso é muito importante, isso é essencial para a qualidade de vida das pessoas. Se eu quero lazer, eu tenho que pegar um ônibus de Uber para pegar meu skate aqui na Rampa da Horta no Peixe 3. A gente tem o Pampa ali, show de bola. Só que e a segurança para as pessoas? Então, acho que quando tu planeja um negócio, tem que pensar um pouco a realidade das pessoas que vivem ali. Isso aqui é um pouquinho do nosso olhar aí, Antônio. E Samela, só um adendo, né, sobre isso de transparência, né, de tu saber o que está acontecendo. Também teve um caso aqui perto de casa, né, a minha rua é asfaltada, mas tem umas ruas aqui que são paralelas, né, que não são. E daí, na prefeitura diz que é asfaltado. E daí porque o pessoal foi pedir o asfaltamento, né, da rua, e daí disseram, não, mas essa rua aqui consta como asfaltada aqui na prefeitura. Daí o pessoal, né, botou a boca, mas como assim? Que coisa. Ah, mas isso é preocupante, porque se tá asfaltado é porque foi destinado recurso, né? Exatamente. E daí acho que eles botaram, não sei, eu sei que eles estão fazendo alguma coisa, porque, né, se a prefeitura dizer que tá asfaltada, beijo pra ti e continua aí na tua rua, né, mas realmente não tá. Olha, gurias, vários pontos, vamos tentar conversar um pouco sobre cada um deles. E assim, só chamando a atenção, né, a gente vê, enfim, a gente acompanha debates urbanísticos aí no Brasil inteiro, né, e vocês estão falando aí de regularização fundiária, saneamento, né, calçamento básico de ruas, né, enquanto isso, essa enfim, piada, entre aspas, eu comentei com a Samela, né, enfim, bairros de alta renda, normalmente a discussão é, vamos enterrar os fios elétricos para ficar mais agradável, né, vamos tapar os buracos do asfalto que já foi feito 3 vezes, né, a cada 5 anos. Ou vamos fazer coisas, né, para deixar ainda mais bonito, enfim, né. Enquanto, digamos assim, a efetividade do recurso público investido seria muito maior, né, endereçando problemas muito mais críticos em bairros como a Restinga, né. Acho que é só um ponto importantíssimo aí para comentar, já que a gente está falando desse tipo de investimento. Mas pegando o tema aí da mobilidade, né? Eu achei muito legal o comentário da Carol, que foi bem parecido com uma sugestão, digamos assim, que eu dei para a Samela, depois da gente dar um giro pela Restinga, né? De que o funcionamento ali é parecido, digamos assim, com uma cidade média, né? Então, se tendo uma rede de ciclovias, poderia se atravessar o bairro rapidamente, em poucos minutos, né? Acessar aí um terminal de transporte,
né, e realmente a um custo baixo, né, e em algumas ruas só segregando o trânsito, né, que é um custo quase zero, dando segurança para as pessoas, porque eu vejo que várias pessoas já andam de bicicleta por lá como uma alternativa, né. Mas essa questão da distância, né, bom, a distância não vai ser reduzida. Eu queria ver um pouco da impressão de vocês, né, bom, a Restinga daqui a 10 anos, 20 anos, né, porque essa distância não vai diminuir. Né, e a cidade, como a gente fala aqui no Caos Planejado, a natureza dela ela existe por ter essa concentração de gente, concentração de empregos, né, numa região central. Mas a Restinga tem esse desafio da sua natureza, né? Ela sempre vai estar distante desse centro de empregos. Mas, ao mesmo tempo, ela já está atingindo uma escala muito grande. Né? Como é que vocês veem, assim, quase como uma nova cidade da região metropolitana, né? Que vai ter aí o seu centro de empregos, ou será que a gente demandar mais formas de conexão com o centro da cidade é um caminho mais atraente, né? Como é que vocês veem, assim, esse crescimento e também, assim, dado que vocês observam hoje, né, do crescimento do bairro? Assim, a Restinga, ela tem muitos pontos de comércio, muitos pontos de serviço, então ela gera muitos empregos, né? Mas ainda é realidade de muita gente sair da Restinga para trabalhar no centro, né? Onde tem outras ofertas, enfim. E também por um costume mesmo, né? De não procurar aqui, enfim, entre outras coisas. Eu acredito que o caminho é desenvolver essa parte na Restinga, porque a gente sabe que não vai... Assim, a gente já tem um monte de linhas de ônibus que saem a todos os momentos, né? Enfim, claro, hoje, 7 horas da manhã, tá tudo trancado na saída da Restinga. Então é um transtorno, né? Isso é um transtorno, ônibus lotado, lotação lotada. Aí a pessoa não quer passar por aquele transtorno, ele tem que ou sair muito, muito mais cedo, que quem mora aqui já tem que sair mais cedo, né, para ir pro centro, ou tem que sair muito, muito mais cedo para não pegar essa tranqueira das 7 horas. Ou tu tem que ver outras formas, carona, enfim, né? Mas assim, a questão disso é justamente porque a Restinga tá crescendo, né? Hoje a gente vê vários novos empreendimentos aqui. Então, assim, vai vir muito mais gente morar aqui, né? Tem empreendimentos da T, da MRV, enfim, novos, que ainda não foram lançados. Então, assim, pessoas vêm morar aqui, a Restinga cresce cada vez mais, né? Então, acho que o caminho seria se desenvolver aqui, né? Gerar mais oportunidade aqui, mais visibilidade aqui, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo muito, assim, como moradora, e agora também como arquiteta, né? É que as políticas públicas, elas são feitas por quem não vive o bairro. Então, assim, é super importante pessoas como a Samela, tá, né? Lá enfim, ser uma vereadora. É muito importante que pessoas do bairro, né, se conscientizem e né, queiram se eleger, porque é isso que faz a diferença, né? A gente vê os prefeitos, candidatos a prefeitos, virem só em época de eleição. Então, assim, eles não vêm durante o ano para ver o que está acontecendo, né? Quais são os reais problemas. Isso que a Samela falou também da regularização fundiária, uma parte que pega, assim, no plano diretor, no planejamento urbano, porque, assim, o planejamento, ele é feito, como eu estava te falando, né, Antônio, do modo, o ideal é que seja feito assim, e que, assim, aqui precisa ter uma área verde, né, nesse local, aí também precisa ter um equipamento público, só que, assim, quem diz que equipamento público tem que ter é a prefeitura, não é os moradores, entendeu? Então, aqui tem que ter algo comunitário. Tá, mas a gente quer creche, entende? A gente não quer outra coisa, a gente precisa de creche. Mas não, isso não é levado a diálogo, porque não há essa escutativa de quem usa o bairro, né? De quem mora no bairro. Então, eu acho que a solução seria desenvolver aqui, porque a Restinga está crescendo cada vez mais. Aquele número do censo já está defasado, né? Estou bem curiosa para saber agora os números novos do censo, estou bem ansiosa, porque realmente, assim, vendo já, olho nu, a gente vê que a Restinga já tem muito mais moradores do que tinha, sei lá, 5 anos atrás, né? Imagina há 10, há 12 anos atrás. Então, o caminho, eu acredito que seja se desenvolver o bairro. Eu vou na linha do que a Carol disse, tá? Eu não acredito que a resposta para um problema que nós temos estabelecido na Restinga e em qualquer outra zona periférica de Porto Alegre e do Brasil todo seja o Estado. Que nós já temos experiência o suficiente que esse negócio não dá certo. Todavia, nós somos contribuintes, pagadores de impostos, e o Estado tem uma responsabilidade, que é fornecer o essencial. Então, assim, se a gente tivesse realmente um olhar comprometido com as áreas de Porto Alegre,
Alegre, que não possuem o mínimo de saneamento básico. Isso aí é ponto de partida que todo mundo deveria iniciar, entendeu? Então eu não estou pedindo aqui esmola para o Estado, mas que ele cumpra a sua obrigação. A obrigação de todo contribuinte, daquele cidadão que pega ônibus, que passa horas daqui do centro para o seu trabalho, que se desloca. Poxa, qual que é o retorno que ele tem? Sabe, eu fiquei chocada quando um senhor de 40 anos me disse que ele tomava banho de caneca. Eu fiquei constrangida. Então, é disso que eu acredito, sabe? Uma das coisas que a Carol disse, nós temos empreendimentos sendo construídos, nós vamos ter uma espécie de um shopping ali da Redicam agora, que vai empregar muita gente. Nós temos até o próprio Instituto Federal, que não tem, por exemplo, o Rubem Berta não tem IFE. O bairro que tem um IFE é a Restinga, porque foi uma luta da própria comunidade. Então, a comunidade é engajada, e eu tenho alguns casos de que eu conheço pessoas que trabalham, olha que interessante, eles trabalham remotamente, em casa. Cara lá, analista de sistemas, que se formou no IFE da Restinga, trabalha em casa, num apartamento, tá entendendo? Então, a resposta, ela vem da iniciativa privada, a resposta, ela vem de incentivos na formação, na educação. Então, eu acredito que, assim, indivíduos se organizando e a gente exigindo como cidadão, não um encanto e promessa, mas um mínimo, eu acho que isso aí, mais ou menos, aí talvez seja o caminho para o nosso problema. E essa questão da infraestrutura, eu concordo, né? Assim, a gente tem uma discrepância brutal na qualidade da infraestrutura na cidade de Porto Alegre. Acho que isso não se restringe a Porto Alegre, né? Mas a nossa postagem, comparando aí os bairros do Moinhos de Vento e da Restinga, foi no sentido de, enfim, mostrar o quanto isso é gritante na cidade de Porto Alegre, né? Talvez aí quem esteja ouvindo, sei lá, de outro estado, alguma coisa assim, que pensa em Porto Alegre e não consiga imaginar que tem alguém que tome banho de caneca, né, aqui na cidade, embora isso seja parte da realidade. Mas considerando, né, essa questão do investimento na região, na transformação da região, né, eu acho que, aliado a isso, é inegável que também ocorra, de certa forma, uma transformação da paisagem da região, né, se esse é o caminho, né. E eu acho que muito em urbanismo, quando se discute a transformação de áreas, principalmente de baixa renda e periféricas, surge uma discussão muito grande em relação a, essa transformação da paisagem é importante, ou quão importante ela é, né? E aí eu vejo, assim, até alguns empreendimentos que já começaram aí no bairro, como os próprios, né, que a Carol comentou, da tenda, da MRV, que já começaram a investir na região, e, né, que eu acho que vai talvez trazer outros investimentos a reboque, né? Como que essa transformação é vista, né? Porque de diferentes lados eu ouço diferentes coisas, né? E eu acho que quem mora aí, né, tem mais propriedade do que eu para julgar, né, o que seria melhor ou pior na sua visão. Então, enfim, queria passar aí a bola para vocês de novo para a gente falar um pouco sobre isso. Vou falar então, a deixa. Bom, como moradora, né, e como, enfim, quando ouço vizinhos, amigos que moram aqui, esses novos empreendimentos, até o próprio CAN que a Samela disse, as pessoas focam na oportunidade de emprego, né? Então, assim, nossa, tu viu que vai abrir um shopping, nem é por ser um shopping, mas, nossa, imagina quantos empregos isso vai dar, né? Então, nesse lado, eu acho super positivo. Outra coisa que eu acho positiva é que, também dando esse exemplo do CAN, o shopping, ele foi construído em um local que estava em desuso há muito tempo, né? Então, assim, era um terreno que era a antiga garagem de ônibus, né? Aqui da Restinga. E, assim, ele por muitos anos ficou sem uso aquele espaço, né? Ficou abandonado. Então, um uso que vai, né, trazer a economia, né, que vai fazer a economia girar aqui dentro do bairro, eu acho super importante. Sobre a paisagem, eu acho que esses grandes núcleos, por exemplo, o Camelódromo, né, o CAN, aí tem a Estado Maior da Restinga, né, que é a escola de samba, né, eles começam a fazer parte dessa estrutura maior que a gente vê, começa a ver Restinga como um bairro que tem potencial, sabe? Potencial de crescimento, tanto no comércio quanto, enfim.
próprio lá Hospital da Restinga. Então, são grandes cases na cidade que, além de promoverem, né, empregos, fazerem a economia girar, faz esse sentido, tipo, eu moro na Restinga e lá tem um hospital. Eu moro na Restinga, lá tem um shopping, sabe? Então, assim, na questão popular, eu acho que é um ponto positivo, né? Claro, né? Quando, por exemplo, ali na Estado Maior, inclusive eles me chamaram, né, para ver se dava para fazer um projeto ali e tal, e daí a gente descobriu que o terreno é da prefeitura. Então, aí tem todas essas questões também, né? Tá, tu vai mudar a cara da cidade, enfim, mas em que terreno tu tá fazendo isso? Como a Samila trouxe da regularização fundiária, né? Os terrenos aqui da Restinga, praticamente quase todas as casas têm algum tipo de irregularidade, né? Não só fundiária, mas de imóvel também. Então, a gente acaba também caindo nessa questão, né? Tá, ali a gente sabe que era um terreno que estava em desuso, né? Onde está sendo feito shopping, legal, né? Lá na Estado Maior é um terreno da prefeitura, tá? Mas e daí, sabe? Como é que eles vão conseguir essa situação permanecer lá, fazer melhorias lá, né? Imagina a Estado Maior do jeito que eles queriam fazer, né? Para chamar a atenção do público, imagina, ia ficar lindo. Aí eles esbarram em toda essa questão burocrática, né? Do terreno sendo da prefeitura. Então, acho que tem pontos positivos, nós temos que tomar cuidado, né? Sabe que tem essa questão da paisagem, é muito interessante. Primeiro eu vou trazer, assim, nós temos na Restinga alguns donos de empreendimento, quando você entra na avenida, coisa de alguns anos pra cá, porque quando eu cheguei e eu tô aqui há 6, não tinha isso, e agora a gente tem, que são prédios padronizados de imóveis, venda de cama, venda de, sabe? E aí eu via que aquilo ali era tudo muito parecido. E aí eu fui atrás até para saber de alguns empreendimentos, aluguel e tal, e eu vi que era do mesmo dono. Então aquilo foi modificando a cara do bairro. Aí eu descobri lá que tu tem um Camas, aí tu tem aquele empreendimento que vai ser, que também é do mesmo dono, que não sei o quê. Então existem esses grandes players que eles estão modificando a aparência do bairro, assim. Por exemplo, a Salute. A Salute, gente, para quem tá nos ouvindo, ela... tô fazendo propaganda, como dá pra fazer. Mas ela é o único prédio que tem elevador na Restinga. Então, isso, assim, tem gente que enche a boca para dizer com o maior orgulho, olha, o nosso único prédio com elevador. Então, o que eu vejo dessa questão da paisagem? A paisagem, e dessa modificação da paisagem, ela é um ponto de referência. As pessoas, de modo geral, gostam do que é belo. Então, quando tu pede, assim, desde para um Uber, e o Uber te pergunta, onde é que tu mora na Restinga? Porque o Uber pergunta, gente. O Uber chega assim pra te dizer, olha, desculpa. Aí eu já digo assim, moço, eu moro na entrada da Restinga. Ai, moça, eu não perguntei nada, foi tu que falou. É que eu sei, moço, que era isso, né? Você iria me perguntar. E aí, quando tu chega com o Uber e ele vê que tu mora, assim, num lugar interessante, com uma... Não, e são coisas, parece que é besteira pra quem tá nos ouvindo, mas isso, gente, reflete demais pra quem é morador, né? Nós temos eu trabalho com alguns adolescentes ali do bairro e tem uma cultura de quando chega no shopping, tu tira foto no banheiro. A gente não tem esse negócio de foto no banheiro, mas é porque a arquitetura do banheiro é legal, porque o banheiro é bonito. Então, quando tu começa a ter essas referências, não mais só no Praia de Belas, mas que é um shopping que nós temos aqui em Porto Alegre, em qualquer outro shopping, e tu passa a ter isso no teu bairro, isso provoca um peso gigante. E me entristece quando eu vejo, por exemplo, um órgão público, com a sua burocracia, travar algumas coisas nesse sentido, assim, sabe? É pensar muito pequeno, porque isso, para o cidadão, reflete de uma maneira que talvez é bem diferente do que o ente público pensa. Pegando esse gancho, né, Carol, então tu trabalha com reformas de baixo custo, né, principalmente aí na Restinga, e a gente estava falando aqui antes de começar a gravar que a legislação muitas vezes não condiz com o que está construído, né? Você falou agora que grande parte das edificações tem algum tipo de irregularidade, né? Então, como que tu vê essa questão regulatória do plano diretor, código de edificações, né, para melhorias habitacionais, né? O quanto elas são realistas, né, na determinação de padrões no caso de uma comunidade, né, de baixa renda que, enfim, pode não conseguir atingir esses padrões. Assim, Anthony, essa é uma questão bastante importante, porque, como a gente falou anteriormente, o plano diretor ele é feito idealizando o melhor, óbvio, para a cidade, né, enfim. Só que, assim, quando a gente pensa
num bairro periférico, Restinga, Bemberta, Cruzeiro, mas Restinga principalmente, tu não tem, por exemplo, a fiscalização da prefeitura, tu não vê como o pessoal está construindo, né? Tá, aí tu não tem a fiscalização da prefeitura, o pessoal constrói lá, nem sabe que precisa do conhecimento da prefeitura para construir, para começar, né? Então já começa aí. O arquiteto ele não acessa a periferia, então também não tem o conhecimento por esse lado. Então o que acontece? As pessoas vão construindo, vão fazendo puxadinho. A casa da minha mãe, a casa que eu morava, é um puxadinho, né? É no terreno da minha tia, não é regularizada, né? E a gente tem casos praticamente em todas as casas. São poucas casas que a pessoa procurou um arquiteto para fazer uma ampliação, né? Então, isso é muito problemático, porque se a gente for pensar no âmbito da regularização do imóvel, né, a pessoa vai gastar muito com multa, né, porque as pessoas nem sabem que precisam respeitar 4 metros de recuo que tem no plano diretor, as pessoas não sabem que não podem pavimentar todo o terreno, que tem que ter ali uma área permeável. As pessoas não sabem disso, né? Então não pega só a parte da arquitetura, a parte arquitetônica, da segurança da casa, da salubridade da casa. Pega essas regras que daqui a pouco a pessoa quer vender, construiu errado, não sabe, vai demorar muito tempo para regularizar e para vender, né? E nunca foi dito para ela, por quê? Porque o Estado se ausentou, né? Não tem fiscalização, e eu acho que isso é um tipo de caos planejado, né? E como a Samela falou, né? Na origem da Restinga, construíram as casas sem infraestrutura. É como, dá a casa pro pobre e pronto, né? Aí não tem infraestrutura. A Restinga foi se desenvolvendo sozinha, né? Os moradores iam esperar lá, tá lá o prefeito da cidade, tá o pessoal lá da política lá no bairro para fazer tudo certinho, não, né? Então hoje eu acredito que também o pessoal nem vai fazer fiscalização porque sabe que o povo vai descer lenha, sabe? Nunca teve aqui e agora tá vindo aqui para dizer que não pode, que eu não posso construir como eu quero. E assim, isso é todo mundo, né? Por isso que assim, na minha atuação como arquiteta popular, eu também tenho esse princípio de educar a população perante a isso, né? Infelizmente, às vezes o diploma me limita muito, porque às vezes a pessoa porque quer ali fazer um segundo andar, só que para ela fazer um segundo andar, ela vai ter que regularizar toda a casa, e daí eu vou explicar para ela que não é só fazer um segundo andar, que eu não posso ajudar ela nesse momento, porque tem que vir coisas antes, sabe? Então, é bem sonhador, assim, né, se a gente for pensar essas regras pro pessoal periférico. Tu não vai achar gente que sabia que teria que perguntar ou chamar o arquiteto, enfim, né, para construir certo a casa. Então, daí isso vai gerando vários problemas na habitação, né? Não, é muito interessante. E eu acho que isso que tu falou da própria história do bairro, né, que eu acho que é outro ponto que eu queria comentar com vocês. A Elizabeth França, que é uma urbanista de São Paulo, que a gente recebeu aqui no podcast já, trabalhou muito com habitação em São Paulo, ela falou o seguinte sobre o caso de Paraisópolis, né? Ela disse, você pega um bairro dito precário, uma favela de São Paulo, né, o caso de Paraisópolis, é um bairro que tem balé clássico, que venceu no Festival de Balé de Joinville, ganhou vários prêmios, que tem de precariedade nisso. É um bairro que tem um balé clássico, uma orquestra sinfônica, 10 mil estabelecimentos comerciais. Não é um bairro precário, é um bairro onde não existe infraestrutura. Se você colocar investimento de infraestrutura lá, tirar as pessoas da área de risco, a coisa está basicamente resolvida, né? E quando eu converso com vocês, né, e vendo, vou chamar aqui de postura de muita gente da Restinga, né, que acho que tem essa cultura batalhadora, né, eu sinto um pouco disso, né, que é uma comunidade que não quer um estereótipo, né, que quer, enfim, fazer as coisas, né, por conta, desenvolver o seu bairro, né, e, enfim, acho que o exemplo de vocês, né, acho que reflete isso, e eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, sobre talvez essa minha percepção cultural do bairro como alguém que não é daí, né. A Samela de repente pode começar falando um pouquinho sobre isso. Tu diz referente a essa estigmatização que o bairro tem e o desejo de quem mora na Restinga?
Sim. É aquela coisa, né? Acho que todo mundo quer viver em paz, né? A gente quer viver em paz, trabalhar, estudar. Só que o morador da Restinga, querendo ou não, né, gente? E aí isso aí é usado das mais diferentes formas, mas o morador da Restinga, ele é estigmatizado, né? Ele é estigmatizado numa entrevista de emprego, né? Eu, por exemplo, já fui, por exemplo, vamos lá, num estágio que eu queria no escritório de direito empresarial e, tu vê na cara quando o pessoal gosta de ti, olha teu bairro, isso pesa. E eu não tô falando nem aqui de racismo, que é uma outra coisa que talvez seria um ônus a mim, nesse sentido, não o ônus de ser negra, mas também mais um, né, de às vezes a gente chegar numa porta de emprego, de um estágio. Então, isso existe, isso é muito evidente. Claro que isso não me para, isso não me trava, isso não é motivo, pelo contrário. Eu digo que essa espécie de problemas que se tem na vida, isso para mim me impulsiona, meio que me alimenta, assim, né? Acho que o excesso de dificuldade na vida às vezes te dá um efeito assim contrário, que não, agora que tá difícil, agora que eu vou lá, entendeu? E eu vejo esse sentimento, olha, na maioria dos moradores da Restinga, então que vão para além desse estigma e vão voltar e vão procurar espaço. Então eu acho que no final das contas as pessoas querem a paz, elas querem que as suas atitudes sejam vistas, que o seu esforço, que o seu trabalho por mérito seja reconhecido. A gente não quer esmola. Então, de modo geral, eu vejo esse raciocínio, eu pude conversar com muitos moradores, converso, mas especificamente em 2020, 2021, sabe, de bater na porta, de ouvir as pessoas, a gente trabalhadora, que quer paz, que não quer estigma, e eu acredito que o desenvolvimento do nosso bairro, ele vai mostrando, né? Fora que tu tem figuras muito emblemáticas, né? O Rafinha, que querendo ou não tá aqui, mas saiu dali da Restinga, né? Tu tem, por exemplo, o Tinga. Cara, o Tinga o morador da Restinga, até a criança que nunca viu o Tinga jogar, ama o Tinga, entendeu? Porque ele traz uma autoestima para o morador muito importante. Então, eu acredito que seja isso e que o nosso papel também lá é ser agente de mudança, assim como a Carol. Pô, olha só que legal, uma arquiteta popular, eu nem sabia que isso existia, daí eu olho para Carol, Carol, mulher, negra, me identifico, fez arquitetura, sabe? Então, a gente precisa dessas representatividades em todas as frentes do nosso próprio bairro. E pegando o gancho da Samela, é muito disso, né? Eu vejo super assim, ao mesmo tempo que a gente me incluo, porque passei, por isso que a Samela falou também, inclusive na faculdade, entrevista de emprego, né? Ao mesmo tempo que a gente sente vergonha, por vezes, né, em algumas situações, de dizer que a gente é da Restinga, a gente sente o maior orgulho de dizer que a gente é da Restinga. Isso é muito louco, né? Então, assim, também, ser da Restinga já é um impeditivo, já é um asterisco, tipo, é da Restinga. Por quê? Porque é longe, e daí tu vai ter que pagar, a empresa vai ter que te pagar duas passagens para ir, 2 passagens para voltar, né? Então, vamos pegar quem mora mais perto, né? Por ser negro, por ser mãe, eu sou mãe, né? Então, às vezes, virava pauta, mas tu mora longe. E se ele ficar doente, vai ter quem levar o teu filho na escola? E daí não me contrataram, né? Então, tem esse preconceito, tanto por ser um bairro periférico, quanto por aparecer na mídia muita violência. Então, né, o que mais se veicula é a violência e não as coisas boas. Então, isso também é um estereótipo, né? E tem violência aqui como tem em qualquer lugar, né? Eu moro há 27 anos aqui e nunca aconteceu nada, né, comigo, com a minha mãe, enfim. Então, ao mesmo tempo que tem essa vergonhinha, tipo, quando alguém te olha torto, tu já pensa, não, mas tem orgulho, né? Justamente também por esses cases, né? Como a Samela falou, pela própria Estado Maior da Restinga, né? Por várias coisas. Tem o pessoal agora do skate que tá vindo forte, umas crianças bem pequenininhas que já estão ganhando premiação e são da Restinga, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que se orgulhar aqui do bairro. Né? A gente não pode deixar esses olhares, né, tortos, esses comentários, né, dizerem o que a gente é, porque é a gente que vive aqui, né? Então a gente sabe das dores e também a gente sabe de como é bom, né? Como dá orgulho viver aqui. Carol, vou pegar um gancho aí do que tu falou da faculdade, porque tu já fez uma postagem algum tempo atrás falando um pouco sobre, enfim,
o que é a faculdade de arquitetura, né, pelo menos na tua experiência na Uniriter, que era muito diferente da tua realidade, né? Então, comenta um pouco sobre isso, e eu acho que a Samila talvez possa ser uma história interessante para a Samila também. Não, total, né? Primeiro que eu só consegui entrar na faculdade por causa do FIES, né? Senão eu não teria conseguido, enfim, através de políticas públicas. Tá, entrei de gaiato, assim, né? Porque o meu futuro não era entrar na faculdade, né? O meu futuro era trabalhar, sair do ensino médio e trabalhar, como minha mãe faz, como, né? É cultural isso, né? A gente estudar arquitetura não tá, digamos assim, na perspectiva dos teus amigos, digamos assim. Não, é como eu falo, é como se a gente fosse comprar um carro importado. Tipo, não existe. Eu nem sabia que existia faculdade pública e privada, não sabia, nunca tinha pesquisado. Então, assim, fiquei sabendo do vestibular, eu tava no trabalho, aí minha cunhada e meu namorado fizemos o vestibular e passamos. E daí a gente pensou, entramos, e a gente não sabia que tinha que pagar, né? A gente não sabia. Daí foi todo aquele rolo. Meu Deus, a gente não tem como pagar, moça. Daí ela falou do FIES, e daí a gente fez todos os trâmites, tá, entramos. Chegando lá, meu Deus, né? Não reconhecia meu bairro, não refletia minha casa. Era assim, um ambiente totalmente elitizado. E assim ainda é, né? E vendo colegas de profissão falarem, ainda é um ambiente elitizado, né? Então, assim, foi muito difícil, assim, durante a faculdade, foi muito difícil para mim. Eu lembro também de um episódio de uma aula de história que a professora, ela fala como surgiram os bairros periféricos de Porto Alegre, né? E daí ela começa a falar assim na aula, e daí só que antes de ela falar a história, né? Ela falou, quem é da Restinga aí? Aí eu bem feliz, né? Pô, Restinga, apareceu na faculdade de Restinga. Levantei o braço, só eu levantei o braço. Aí vi o pessoal me olhar, todo mundo me olhou, né? Porque só eu levantei o braço. Aí eu, putz, que vergonha, sabe? Aí, vergonha pro só eu ser dali, né? E todo mundo me olhar, virou todo mundo assim pra mim. Aí ela falou, porque é Restinga. Então, daí falou, né? Porque os povos pobres do centro, aí expôs toda a história da minha família ali pra todo mundo, né? Aí eu fiquei, bom, eu lembro que no outro dia eu mandei um e-mail pra ela, eu consegui o e-mail dela e mandei um e-mail pra ela dizendo, professora, eu gosto muito de morar aqui, e daí eu listei tudo que eu pude que tinha aqui, porque aqui eu listei todos os comércios, todos os serviços, sabe? E mandei dela, Carol, sim, eu gosto muito da Restinga, e me respondeu e tal, então isso me marcou, sabe? Porque realmente, tu não via, né, e na minha época foi em 2014, não via muita gente periférica dentro da universidade, ainda mais arquitetura, né? Eu saí desnorteada, e daí hoje eu encontrei meu caminho, né, no caso, na arquitetura popular. Muito legal, muito legal. Eu assim, pegando até, por exemplo, os casos de urbanismo, né, eu não sei como é que é na Uniriter, mas eu tenho uma ideia de como é o curso de urbanismo de várias universidades. E, tipo, puxa, em quantos casos se fala sobre regularização fundiária, né? Em quantos casos falam sobre plano diretor, para começar a história? Mas, não, a gente projeta sem plano diretor. Não existe. A gente não sabe o que é regularização fundiária, a gente não sabe o que é déficit habitacional, qualitativo, quantitativo. Não existe esses problemas na faculdade de arquitetura. Não existe. Sério, é um negócio para se estudar, na verdade. Eu acho que tem algumas universidades que podem ser exceção nisso, né? Que tem um ensino aí que já tá mais, digamos assim, alinhado com a realidade, mas a gente sabe também que muitas, talvez a maioria, ainda esteja fora, né? Não, e Anthony, a própria pós-graduações também, né? A gente não... quando eu fui, claro, sonhando também, né, em fazer uma pós, não que eu possa, porque eu não posso ainda, mas sonhando em fazer uma pós, nenhuma me identifiquei, sabe? Porque nenhuma... Uma eu me identifiquei que eu descobri que é muito recente, que é de patologias, né? Patologia das edificações, fala sobre umidade, fala sobre, enfim, né? A patologia mesmo, que foi a que eu mais me interessei, né? Mas eu descobri que é recente essa pós na arquitetura, sabe? A gente só tinha aquelas pós que todo mundo queria ir, né? Interiores, engenharia... Ou Smart Cities. Smart Cities, fazer rooftops... mas assim, eu acho que é uma falha mesmo no curso, na grade curricular, em como o curso é feito. Agora eu acho que está mudando esse cenário, sabe? Agora eu acho que vai mudar um pouco, tem professores que são engajados com a causa entrando nas universidades, enfim, né? Eu acho que agora vai começar a mudar. Eu espero que sim, e a gente, no Caos Planejado, tenta trazer esses assuntos mais, digamos assim, pé no chão para o debate e, enfim, a gente tenta ser referência através desse canal. Carol e Samila, o nosso tempo está acabando. Eu queria deixar a última pergunta para vocês, né? Eu vejo assim vocês duas se engajando, né, pela cidade, pelo bairro. Acho que cada uma de vocês pode falar assim, rapidamente o que está fazendo, né? Porque a gente meio que entrou na conversa assim
de supetão, né? Então, depois de falar de todos esses desafios, né, bom, como que vocês estão aí individualmente sendo lideranças para endereçar esses desafios e depois a gente passa para considerações finais e algumas perguntas dos apoiadores, se a gente tiver. Samila, de repente pode começar esse quadro. Claro, eu atualmente, recentemente me formei também na Uniriter, viu, Carol? Direito é um pouquinho diferente, porque direito tem ali de tudo, né? Então, a gente acaba, logo que eu entrei na graduação, eu já dizia, comecei estudando em Canoas, então eu tinha um negócio de mobilidade, assim, às 6 da manhã eu tinha que estar no TN1, na Restinga, no ônibus, para estar às 8 na faculdade, em Canoas, e a minha vida era meio que isso, assim. Aí me formei ano passado em Direito. Agora eu estou fazendo uma pós em Direito Público Aplicado, porque eu sou assessora parlamentar, estou na política, então, assim, eu digo, aonde eu estou, eu quero ser boa no que eu estou fazendo, né? Então, coloquei uma pós aí na área e, assim, a minha trajetória tem sido essa, entre direito, política e a realidade, né? Acho que talvez o que me encanta do meu trabalho é que eu posso auxiliar tocando na realidade. Eu gosto muito do campo das ideias, ainda se eu tiver a oportunidade daqui a pouco ser uma professora universitária, seria show. Mas assim, tocar a realidade, ver o olho da pessoa, ouvir o trampo e buscar entender o porquê que aquilo está acontecendo, sabe? Isso realmente me encanta e foi muito legal quando o Anthony foi lá e eu disse, Anthony, tu vai colocar o pé no barro, vou te levar a lugares, né? E eu acho que essa é a vida. Então, estou aí agora também como finalista no processo do Renova BR, então sempre buscando me informar um pouquinho mais, aprender para contribuir com os indivíduos da minha cidade. É isso. Certo. E eu me formei há 2 anos atrás, né? Assim que eu me formei, já lancei a Copa, né? Que é o Escritório de Arquitetura Popular. Na verdade, é um negócio de impacto social, né? Eu comecei a oferecer meus serviços, enfim, e na verdade eu atingi pessoas também da região metropolitana, né? Então já fiz projeto para Alvorada, Viamão, né? Só que atualmente o meu foco é na Restinga. Primeiro, porque é o meu território, né? Segundo, porque é um território grande para se atuar, que as pessoas precisam, né, de melhorias habitacionais. Hoje a gente está focando em melhorias habitacionais internas, né? Então, para tentar ali ajudar no combate ao déficit habitacional qualitativo, né? Então, a gente promove reformas financiadas, né? Daí o pacote completo com projeto, planejamento, material e mão de obra. Essa é uma parceria com a Nova Vivenda, que é lá de São Paulo. E também a gente está fechando parceria com a Habitat para a Humanidade, né, que é uma ONG internacional, né, inclusive eles vieram na Restinga também, fiz um pequeno tour ali, eles não aguentaram muito, eles vieram, tava um calor, aí eles vieram conhecer a Copa, né, vieram conhecer a Restinga, mas aí tava tão calor que a gente só deu uma volta, um balão, assim, né, e eles puderam ver mais ou menos a realidade, né, eles fazem um trabalho muito legal, né, nas periferias do Brasil todo, então a gente está fechando essa parceria, né, e esses são os modelos de trabalho que a Copa está atendendo agora, né, o enfoque é na Restinga para reformas financiadas e também subsidiadas, né, que vão ser com a Habitat, mas é aberto para as periferias aí de Porto Alegre, região metropolitana, que quiserem também fazer um projeto acessível. Muito legal. Olha, parabenizo as duas, né? O trabalho de vocês é muito inspirador e gostei muito de conversar com vocês hoje, espero que tenham gostado também. Obrigado! Nesse episódio, conversamos com Samila Monteiro e Carol Almeida. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25,00 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também.